Bom, boa tarde. Boa tarde. Vou começar aqui mais um café literário. Eu queria, antes, dar só uma orientação rápida para... A gente vai conversar, depois a gente vai passar perguntas da plateia. Quem tiver pergunta, por favor, anota num papelzinho que o Davi, que está ali, olha, o Davi, está vendo? Ele vai recolher os papeizinhos com as perguntas e passar aqui para mim, tá bom? Nossa. E, bom, essa mesa aqui, até a gente tem o prazer aqui de conversar com duas figuras super importantes, bacanas da cultura brasileira. O Leandro Carnal, historiador, professor de História da Unicamp, doutorado pela USP, autor desse livro aqui, Todos contra Todos, tem aqui. A Daniela Pinheiro, jornalista da Piauí, premiadíssima, organizadora de vários eventos importantes como o Festival Piauí de Jornalismo, também estudiosa do jornalismo. Aqui esse é o nosso tema, a pós-verdade, né? Mais conhecida como mentira, né? Mudaram o nome recentemente. E eu queria começar aqui, passando a bola aqui para o Leandro, com a seguinte pergunta, que na verdade para os dois, mas primeiro para o Leandro. Quer dizer, descobri aqui, a gente descobriu os bastidores aqui, que o Leandro e a Daniela têm algo em comum, que eles são apreciadores de bons vinhos. E hoje em dia, a gente tem uma coisa que está acontecendo, um fenômeno que nem sempre a gente pode convidar para dividir a mesma garrafa de vinho aqueles nossos amigos que a gente conhece há tanto tempo, porque criou-se uma polarização muito grande, criou-se uma... as pessoas às vezes não conseguem mais conversar com pessoas que elas convivem há tanto tempo. Eu queria saber do Leandro, por que isso acontece e se já aconteceu com ele? Bem, muito boa tarde. É um grande prazer voltar ao Rio, cidade que eu venho tanto. Agradeço ao convite do Rodrigo Lacerda, ao convite da Bienal do Livro, que esse ano chega à sua maioridade, 18. Na verdade, a Bienal já é uma pós-verdade, são 18 que são mais de 30. Não mente a idade, já que ela é bienal. E começo antes, chegando ao tema tão importante do caso Zé Gabriel, que é a questão da pós-verdade, para mim, ela não é idêntica à mentira, porque senão seria apenas uma metonímia. Sim, ela é uma mentira, mas a mentira é uma instituição política secular. A mentira existe no mundo há muito tempo. Grande parte da obra política de Shakespeare trata da questão da mentira política. Ricardo III, Macbeth, etc. A grande questão da pós-verdade é a construção de uma narrativa que, eliminada a autoridade graças à internet e a capilarização da autoridade hoje, ou seja, para o fato de que hoje todas as pessoas são especialistas em tudo, desde que abram uma conta no Facebook. Todas as pessoas ganham imediatamente o título de juristas, constitucionalistas e especialistas em direito penal pelo simples ato que tem um Instagram. E a partir deste fato, todo mundo possui a verdade que antes era regulada ou pela igreja, ou pela universidade, ou pelo poder político. O lado bom dessa capilarização, ou dessa atomização da autoridade, é acabar com o autoritarismo do Magister Dixit, no meu latim fradesco, ou Magister Dixit, para quem estuda latim restaurado. Ou seja, o professor falou, está pronto. As pessoas hoje perderam o medo de terem opinião. Isso é bom. Mas vem com o lado B. Todas as opiniões são tidas como verdadeiras. Você diz que Burke é um autor conservador que tratou em 1790 a Revolução Francesa como um salto acidental na evolução histórica, isso, desconfiança política das revoluções, e um aluno diz, não concordo. Então você pergunta a ele, mas que versão você leu do Burke, qual a linha interpretativa, qual a sua historiografia, qual são as suas... Não, eu não acho. É um argumento. Isso é uma ruptura, vou usar só uma palavra difícil a tarde toda. Isso é uma ruptura epistemológica, é uma ruptura no acesso à verdade. Isso é uma ruptura na validação da verdade. Isso está aumentando. E isso caracteriza a pós-verdade. Isso caracteriza a pós-verdade, ou seja, a destituição de uma fonte originária, primária,
de autorização, de chancela da ideia da verdade. E graças a isso, todos podem emitir opinião. Exemplo A. Sou convidado há 1 ano e 3 meses para me tornar articulista do Estadão. Um colega mais à esquerda do que eu na Unicamp me diz: o Estadão é conservador. Se fosse eu, não aceitaria o convite. Eu respondo, do meu jeito tradicional: perfeito, professor, assim que o senhor for convidado, não aceite. Então, logo o convite chega às suas mãos, recusa o seu direito. Mas, de alguma forma, esse colega supõe que ele é o curador da vida do mundo. E resgatando aquilo que, de alguma forma, Zé Gabriel traz de forma metonímica, fazendo uma referência ao meu jantar com humor, ao fazer a pergunta, essas Nem pessoas... tinha pensado nisso. Eu sei, exatamente. Conheço de há muito seu olhar oblíquo e dissimulado. Capitu. Que, da mesma forma, eu respondo a muitas pessoas isso, quando ele diz assim: eu jamais jantaria com o Moro. Mas sem problema, assim que ele for à sua casa e pedir, por favor, eu queria muito jantar com você, diga não. É o seu direito, tem o direito de ir e vir. A Constituição Democrática de outubro de 88 lhe dá esse direito. Mas o que é mais estranho é o fato de que nós popularizamos a ideia da opinião, inclusive na gestão da vida alheia. Não é a fofoca clássica, sobre a qual eu escrevi um livro, Detração Básica, breve ensaio sobre mal dizer, mas é a vontade de fazer curadoria de tudo e de controlar absolutamente tudo. E as pessoas emitem opinião sobre tudo. E nesse caldo, nós temos jogos políticos tradicionais de controle, de autoritarismo e de manipulação que se aproveitam disso, encarregando pessoas de divulgarem nas redes sociais versões falsas, de controle de informações, de adulteração de imagens ou de excertos feitos pela direita e pela esquerda em relação aos adversários. Então, hoje, esse é um problema. Os livros sempre trouxeram mentiras misturadas com verdades e interpretações. A internet apenas potencializou isso num grau extraordinário. Numa cena do Notre Dame de Paris, uma cena que nós no Brasil chamamos de geral Corcunda de Notre Dame, o abade Frollo diz, apontando para uma imprensa recém-inventada, ambientação ao século XV, ele diz: isso aqui vai matar aquilo lá, celui prevacel. Isso aqui vai matar aquilo, e aponta para a igreja. De alguma forma ele sentia que a imprensa destruiria o monopólio da igreja, e os autores, como Jean Delumeau, concordam que a imprensa é o incenso da reforma. A imprensa é a base da revolução científica e da reforma religiosa, que este ano chega ao seu 5º centenário, com os 500 anos da obra de Lutero. Ora, de alguma forma a internet é a morte também de várias das formas tradicionais de fazer o conhecimento. Para encerrar essa primeira parte, num livro que eu acabei de ler ontem, a tradução das crônicas de Umberto Eco, chamado Papé Satan Malek, que é a coletânea feita com as crônicas dele na Itália, usando essa frase do início do canto 7º da Divina Comédia, Papé Satan Malek. Ele faz uma pergunta que um aluno faz para o professor. Professor, na era da internet, qual é a sua função? Essa é uma pergunta para a qual eu não tenho uma resposta muito clara. Humberto Eco também não. Qual é a sua função? E isso faz parte do caldo cultural que nós vivemos nesse momento. Professor, depois de tudo que o senhor disse, eu vou mudar a pergunta para a Daniela, porque eu acho que o senhor levantou uma questão aí quando falava da imprensa, igreja e internet de formas de conhecimento. Essa pergunta ficou implícita, que é o seguinte: falou aí, o professor disse, né? Quer dizer, você tem a autoridade do professor. A imprensa, de uma certa maneira, ela sempre manteve a autoridade dos fatos, né? Quer dizer, a imprensa, ela nasce junto com a democracia, e uma das definições de imprensa, muito usada em algumas universidades americanas, como Columbia, é: a imprensa, ela estabelece aquele chão de fatos a partir dos quais se dá o debate público. Agora, de alguma maneira, nesse mundo em que todo mundo tem opinião, a imprensa pode estar perdendo essa autoridade, pode estar perdendo essa autoridade de ser quem
estabelece os fatos ou ajuda a estabelecer os fatos. Eu queria que você comentasse isso como jornalista e estudiosa de jornalismo. Boa tarde, obrigada pelo convite também, Rodrigo, Bienal. Especificamente, eu acho que com a eleição do Trump, esse problema que se passou a se chamar de fake news e virou uma constante em todos os debates, a gente viaja para muitos lugares também, dando palestra, dando workshop, e todo mundo quer saber de fake news, porque é assustador, assim, você não saber se uma foto que estava num incêndio no Oregon essa semana e tinha um pessoal jogando golfe numa quadra, era uma foto verdadeira ou falsa. Teve um debate enorme na internet, o Washington Post entrou, também não sabia dizer se a foto era verdadeira ou falsa. Pegando um exemplo muito pequeno, que é uma foto. Isso sem falar na eleição, que foi o caso das notícias. Mas eu acho que uma coisa importante nesse debate que eu queria levantar era um pouco a gente fazer uma distinção do que é fake news, do que é mau jornalismo e do que é mentira. Então, por exemplo, fake news. O que a gente entende por fake news? É quando você publica, como o professor falou, algo sem um compromisso com o fato objetivo e real e com vistas a alguma interpretação que você quer que tenha. Lulinha é dono da JBS. Isso é fake news. Isso tinha um propósito. Esse boato começou muito antes de todo o escândalo da JBS, mas tinha um propósito de incriminar ali, de piorar, a situação do presidente Lula, e o Lulinha já era meio enrolado também. Então era bom porque ele colava também ali naquela narrativa. Mentira. O que é mentira no jornalismo? Acho que mentira, a gente pode citar um exemplo recente desse, não sei se vocês viram, um fotógrafo que se passou por um fotógrafo da National Geographic, pegou perfil do Facebook de um surfista, enfim, ele foi pago pela Getty Images, ele foi pago por um monte de empresa de comunicação, e essas pessoas publicando mentiras ali, as fotos eram falsas, eram de outra pessoa. E mau jornalismo. O que é o mau jornalismo? O mau jornalismo me vem um exemplo recente também, que foi a Operação Carne Fraca. A primeira vez que aquela notícia saiu, sexta-feira, às 6 horas da manhã, a notícia que a gente teve era linguiça de papelão, carne podre, tudo podre e a gente estava comendo coisa estragada. Essa notícia saiu às 6 horas da manhã na internet. Quando nas redações, às 6 horas da manhã, estão os estagiários, em geral, e estão os editores em começo de carreira. Ou seja, as pessoas menos experientes estão nas redações. Quando hoje a notícia vem pela internet, quer dizer, qualquer furo que você tenha hoje, ninguém espera o jornal do dia seguinte, que vai ser fechado por editores mais competentes e mais experientes. Tanto que essa notícia, ela tem uma curva. À medida que a redação e as pessoas mais experientes vão chegando, a notícia vai mudando. Então, às 2 da tarde, a carne já não era tão podre, 4h30 a linguiça não sei o quê, a manchete do Globo e da Folha no outro dia era completamente diferente. Então, eu acho que aí tem algumas coisas que a gente poderia começar esse debate de fake news e como que a gente, poderia falar sobre isso. Por que não tem fake news em esportes, por exemplo, em finanças? Quer dizer, no esporte você tem aquele velho truque do jornalismo esportivo, que é mau jornalismo, na verdade, porque quando o agente quer bombar o passe do jogador, ele mente para o repórter, passa, olha, ele está sendo procurado pelo Paris Saint-Germain, vai custar não sei quanto, quando não tinha nada. E aí o jornalista publica aquela matéria, porque na verdade era o Real Madrid que estava atrás, então o Real Madrid já dá a bombada e o agente ganha. Isso é fake news ou isso é mau jornalismo? Eu acho que é mau jornalismo. E você não consegue inventar histórias no esporte, ainda que você queira, prejudicar um time ou bombar o passe
você tem os olhos dos leitores, torcedores, eu acho que são muito implacáveis e assim, muito mais aguerridos do que acho quando a gente consome outro tipo de notícia. Isso é um ponto de vista interessante. E acho que em finanças também é porque uma fake news em finanças é uma coisa que pode dar multa, que pode levar à cadeia, você pode estar especulando, você pode quebrar um sistema bancário, enfim. Então, acho que a gente fazendo essas diferenciações e entendendo por que há essas particularidades nessas duas áreas, e isso não acontece na política, e a gente está no ano eleitoral, ano que vem, e eu acho que eu não sei falar para vocês, trabalhando na imprensa, como que vocês vão, nós vamos diferenciar o que é uma notícia, o que um candidato falou ou deixou de falar, para onde você vai ver. Acho que os veículos de imprensa tradicionais, eles levam vantagem, porque eles têm lastro, eles têm, enfim. Mas a credibilidade dos veículos tradicionais também está muito abalada. Então, você tem a maioria, 90% das pessoas, no Brasil, 75% das pessoas recebem notícia pelo Facebook, ou pelo Twitter, ou pelo Google, são outros portões de entrada na informação. Enfim, então eu acho que é um ponto para a gente entrar aí também, pode ser interessante. Eu vou aproveitar também o gancho, vou fazer uma outra pergunta, primeiro para o Leandro, depois para a Daniela, e que tem a ver com um caso real de fake news, que tem a ver com isso aí. Eu sou de São Paulo, até não me apresentei, meu nome é João Gabriel, eu sou editor da revista Época, e São Paulo, prefeito de São Paulo, João Dória. E o João Dória, uma notícia que foi dada na rádio CBN em São Paulo, uma repórter da CBN teve uma informação de que alguns mendigos estavam sendo acordados com jatos de água fria no centro de São Paulo. Aí a repórter da CBN foi ao centro de São Paulo, ao lugar, e efetivamente você tinha equipes de limpeza que acordavam cedo e estavam jogando água ali para limpar na Praça da Sé, e essa água estava resvalando nos mendigos que acordavam isso na noite mais fria do ano, que é uma crueldade. E aí ela reportou isso, fez eu ouvi o outro lado, e eventualmente descadastradas. E a CBN deu essa notícia. Falou que havia os mendigos, que a equipe de limpeza chegou, que a equipe de limpeza acidentalmente molhou os mendigos com água fria, os acordou, e que a prefeitura dava o outro lado lamentando. Isso é uma notícia. Foi publicada. Aí isso viralizou na internet, mas não essa notícia. Né? A notícia estava no site da CBN também. Mas uma outra notícia que era: João Dória, numa política higienista, joga água fria nos mendigos para tirá-los da Praça da Sé. Essa notícia, feita por opositores ao João Dória, viralizou. Aí, no dia seguinte, houve outro site ligado ao MBL, que é um movimento que apoia o João Dória, que era o seguinte: jornalista da CBN é militante da extrema-esquerda ligado ao PT. Tá? E essa notícia viralizou. O interessante desse episódio é a notícia da CBN, que, na minha opinião, é um jornalismo bem feito, correto, vai, checa e o outro lado, não viralizou. Agora, a notícia anti-Dória, feita a partir do fato, viralizou. E a notícia anti-jornalista da CBN, pró-Dória, viralizou. E foi mais compartilhada. Aí a minha pergunta para vocês é: por que se compartilhou mais as duas mentiras e não o fato? É complexo responder, mas eu queria começar comparando com um caso anterior a esse mundo tão líquido, ou as chamadas pós-verdades. Um dos casos mais emblemáticos da imprensa brasileira, e até hoje parte do currículo de todos os jornalistas, é o caso da Escola Base de São Paulo. Uma denúncia de pedofilia, uma criança que sofria de diarreia, examinada pelo médico, foi dito que ela estava com certo incômodo, foi divulgado, ninguém ouviu as pessoas, a escola foi depredada, a vida dos proprietários foi destruída,
E depois passou-se a pensar que talvez uma criança muito pequena não fosse a melhor fonte única para fazer tudo isso. E, no fim, alguns pediram desculpas, a maioria principalmente se calou. Porém, nós estávamos numa época que havia uma mentira, um exagero, a correção disso, no sentido de que não era verdade, e o caso é superado. Agora, uma vez que eu lanço as penas do travesseiro ao vento, funciona como um caso que os jovens não vão lembrar. Um desafeto do Mário Gomes lançou a ideia que Mário Gomes havia feito um uso indevido do legume cenoura e lançou essa ideia porque era um desafeto em função de um problema, em função de uma peça de teatro. Essa pessoa, Carlos Imperial, que inventou a mentira, lançou sobre o Mário Gomes uma coisa que nos 35 anos seguintes, Mário Gomes teve que dar entrevista toda semana. 35 anos falando do legume, mas todos sabiam que era falso. Mas aí eu volto à pergunta feita. Quando nós constituímos uma narrativa, e essa narrativa tem elementos literários polares e passionais, é muito mais fácil pegar essa cena Le Misérables, ou seja, mendigos passando frio, ou seja, Fantine acendendo um fósforo, tremendo a mão, e chega o monstro, o administrador. Como nós temos uma formação religiosa, especialmente as pessoas que não são religiosas, são as que menos têm consciência dessa base religiosa, todo discurso bipolar, não é à toa que as montagens das grandes revistas brasileiras sobre o Lula sempre identificam com o demônio, ou com uma iluminação demoníaca, porque a bipolaridade, ela gruda nas pessoas. Ela gruda nas pessoas, e as pessoas constituem uma narrativa. Fazendo uma narrativa, você passa adiante. O que tem chance de viralizar? Matizar uma ideia através da pesquisa ou lançar a cena dos miseráveis? A cena dos miseráveis dialoga com o ressentimento do público. Ressentimento de público, diz um pensador conservador, Nelson Rodrigues, é um dos elementos mais universais de todos os tempos. O público é ressentido. Todas as vezes que alguém, como o grande Ariano Suassuna, faz uma palestra dizendo que foi um jantar de uma mulher rica, mas ele não sabia como se comportar, a gente esquece que Ariano Suassuna nasceu num palácio. Mas Ariano Suassuna, com esse recurso retórico, se identifica com o público. Todo mundo que se identifica com os pobres e oprimidos baixa o ressentimento do público e passa a se identificar com o narrador. A verdade deve estar no oprimido e não no opressor. Essas narrativas são tropos literários e culturais, e esses topoi, essas diversas narrativas, funcionam, elas grudam. Basta você lançar uma fama, basta você lançar uma ideia, mesmo que você saiba que seja um absurdo. Exemplo, nazismo de esquerda. Essa é uma asneira que só existe num lugar do planeta Terra, na internet brasileira. Não existe esse debate na Alemanha, não existe esse debate no mundo civilizado. Na internet brasileira, põe uma medalha. Olha, foi-se martelo. Bom, é ótimo, né? Nós chamamos de mau citador aquele que pega um fato, retira do seu contexto e extrapola. É o caso que se usa como exemplo quando se dá aula de interpretação de texto, do Salmo, que diz: Deus não existe. Está escrito na Bíblia. É bíblico. Deus não existe. Versículo seguinte, vírgula, adverbial, diz o insensato no seu coração. O mau citador gosta de pegar esse trecho, está na Bíblia, Deus não existe. O bom da Bíblia é que ela serve para absolutamente tudo que vocês quiserem. Desde espancar a mulher até proibirem. Ela serve para tudo que vocês quiserem. Porque, como todo grande livro fundamental, a Bíblia é um livro vasto e pode ser livremente interpretado. Então, isso faz parte daqui, serve para grudar no público. Nós temos exemplos históricos no Brasil. Quando o candidato Dutra estava atrás nas pesquisas após o Estado Novo, e o candidato brigadeiro Eduardo Gomes estava à frente, Eduardo Gomes fez uma entrevista infeliz, dizendo que não queria o voto de marmiteiros.
Marmiteiro é uma gíria carioca, da capital, só do Rio de Janeiro, para funcionário público, especialmente aqueles contratados no Estado Novo, pelo DASP. O jornalista getulista publicou: o brigadeiro Eduardo Gomes não quer o voto dos pobres. Isto é um outro tipo, exatamente exemplificando que também você disse antes, em que eu uso para dar um sentido político. Ora, eu sei disso no Rio, mas os outros não sabem. Mas isso é tão bobo como você, por exemplo, usar o slogan de Eduardo Gomes: voto no brigadeiro, que é bonito e que é solteiro. Isso é tão bobo. Como isso, quer dizer, é uma idiotice também. É uma idiotice. Mas você inventa uma versão. Essas versões, por serem interessantes, dominam. Vou dar para encerrar 2 exemplos históricos. Se dizia antigamente que a palavra canguru foi criada por James Cook ao passar pela Austrália e que em língua aborígena quer dizer eu não entendi o que você falou. Isso era tão legal que os livros de linguística reproduziram. Só que não, é falso. Canguru é língua aborígene, é o nome do animal. Mas é mais legal a outra versão. Vou lhe dar um exemplo. O doce brigadeiro existe em livros de receitas cariocas desde o século XIX. Ele é um doce classicamente brasileiro. Inventou-se na década de 50 o seguinte, parte histórica. Eduardo Gomes, durante o evento dos 18 do Forte, levou um tiro nos Países Baixos. Levou exatamente em Bruxelas. O tiro foi... A farda dele está com um furo lá no Forte. Até hoje, ela pode ser vista. Essa é a história. Eduardo Gomes, então, teria perdido um elemento esférico ovalado, típico dos machos da história. Eduardo Gomes nunca casou. E a lenda cresceu. Resultado, aliás, a mesma coisa acontece com Hitler. Hitler teria sido também atacado por uma cabra e teria sofrido essa particularidade. Mas Eduardo Gomes não casou e as mulheres que faziam doces para a campanha dele criaram o doce brigadeiro, que é o único doce brasileiro que não vai ovos. Não é possível, sério? Essa versão não é verdadeira. O brigadeiro Eduardo Gomes, aliás, ele nunca venceu uma eleição. Nunca venceu. Ou seja, ele era um tipo de candidato competente, né? Competia o tempo todo. Essa versão do brigadeiro não é verdadeira, mas se vocês puserem na internet, ela vai aparecer 9 entre cada 10 sites, apesar da palavra brigadeiro aparecer em livros de receitas publicados na capital da República, o Rio de Janeiro, durante a República Velha. Ou seja, essa versão, retoricamente, é melhor. E ali uma conversa, quando você estiver servindo o brigadeiro, sabia que esse doce é uma homenagem ao brigadeiro? Então, eu estou chamando a atenção que, às vezes, a estrutura narrativa cômica ou dramática ela substitui a ideia da pesquisa ou da verdade, porque a realidade é menos cômica e menos dramática do que a estrutura narrativa, ou menos romântica, pelo menos. E eu acho que tem outro ponto também, porque viraliza, por várias coisas. A internet, ela conta com a nossa preguiça intelectual, a preguiça de conhecimento, de ler, de procurar saber, porque existem estudos que falam que você tem muito mais facilidade de compartilhar coisas que gente do seu ciclo primeiro, do seu ciclo familiar primeiro, tem todo um ranking. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, alguém leu para mim, né? Então, assim, minha mãe leu para mim, meu pai leu para mim, meu melhor amigo leu para mim. Então isso já passaria por um filtro que, contando com a sua preguiça intelectual de ir lá e procurar saber, você cai nessa. Outra coisa também que eu acho é que ela viraliza porque ela tem um objetivo. De novo, a gente falou isso. Quer dizer, você coloca que o Lulinha é o dono da JBS porque isso tem um objetivo. Você coloca que o Moro é filiado ao PSDB porque isso tem um objetivo. Agora, isso tudo só viraliza, e sobe quando a gente fala viraliza no Facebook, no Twitter, fazendo busca do Google, porque existe um poder econômico fortíssimo atrás disso. Como é que se espalha fake news na internet? Teve um caso, o New York Times fez um perfil, logo na campanha do Trump, o maior
produtor de fake news do mundo. Era um moleque de 18 anos que vivia na Macedônia. Ele, na casa dele, na Macedônia, no meio do nada, ele teve um insight que ele poderia começar a escrever matérias falsas pró-Trump. E botava no Facebook dele. Veículos de fake news, sites do tipo... tem um site que se chama New York Times Politics.com, que você acha que é o do New York Times, é um site fake, e ele passava esse tipo de matéria ad nauseam. Então, você já olha ali, New York Times.politics, claro que é do New York Times, então você já tinha achando que você estava no chancel do New York Times. Mas, nessa plataforma dele, ele vendia anúncios para esses sites. Quer dizer, os anúncios dos sites são vendidos via Google. O Google tem uma ferramenta, qualquer coisa